cá mais um dia, as caras por aqui. Agora vocês estão vendo um novo cenário, eu tô na minha casa mesmo, ainda tá faltando muita decoração, né? Mas aos poucos vai fluir, né? Mas vamos ao que interessa. Vou começar a quimioterapia. Eu de novo? Não, não é o caso não. Mas assim, pra quem vai começar a fazer quimioterapia, eu resolvi reunir uma lista de dicas pra amenizar esse processo, né? Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, eu pesquisei muito no YouTube sobre meninas que estavam iniciando esse processo e eu não achei muita coisa, né? E também o que eu achei foram de meninas que estavam fazendo tratamento, mas estavam fazendo tratamento no particular. Deixa eu ajeitar um pouco melhor essa câmera aqui, gente. Eu ainda tô me habituando a fazer esses vídeos, tá? Então, vou ver se eu consigo um ajuste melhor assim. Deixa eu ver aqui. Assim, né? Normalmente eu faço vídeo vertical. E aí não tava ficando legal. Aí eu vou tentar desse formato aí. Vocês me falam se gostaram. E sim, aí as meninas elas fazem mais tratamento no particular, né? E aí os cuidados, o carinho, o aconchego é totalmente diferente, a gente sabe, né? Eu faço meu tratamento no SUS aqui em Salvador, no Irmã Dulce. Recebo muito carinho, muito cuidado, inclusive de enfermeiras secarem as minhas lágrimas, me abraçarem, não deixarem eu desistir do tratamento, sabe? Mas tem coisinhas que você pode se ligar aí, por aí. Por exemplo, o lugar de fazer a quimioterapia é extremamente frio, precisa ser frio. Então, eu aconselho que você vá bem agasalhado ou agasalhada e eu levava edredons, tá? Eu ia pra lá parecendo que eu ia viajar. Então, eu levava edredom, meu digníssimo, que foi ele que me acompanhou na maioria das quimios também, somente 2 que ele não foi, né? Eu levava um edredom pra ele e um pra mim. E meia, tá? Levava meia também. Pra quem sentir frio nas mãos, assim, é meio complicado na mão por conta do acesso, né? Você vai ficar com acesso, né? Então é meio complicado colocar a luva. Eita, tá caindo. A outra dica que eu anotei aqui foi... Deixa eu ver assim se dá certo. Gente, não tá dando muito certo, não. Assim, será que vai? Acho que vai. Tá. A segunda dica foi baixar filmes pra você assistir lá. Porque, assim, as primeiras vezes que eu fui, a infusão ela foi bem rapidinha, não demorou nem 2 horas. Mas depois, o tratamento ele ficou um pouquinho mais longo, porque eu tive algumas reações, eu precisava tomar antialérgico, às vezes precisava parar a infusão porque eu tava sentindo muita dor. E aí, baixar filme vale muito a pena. Livro, eu sou muito da leitura, mas por conta do acesso, você ter que ficar segurando e passando assim, é bem complicado. Pelo menos pra mim foi difícil. Mas pra quem conseguir, leve livro também, porque vale a pena. Use fone de ouvido, né? Pra não incomodar as outras pessoas do lado, porque ninguém é obrigado a assistir o que você tá assistindo ou ouvir o que você tá ouvindo, né? Leve comida. Porque durante o tratamento você pode se alimentar. Às vezes é difícil você sentir fome, né? Mas pode acontecer, então você pode levar frutinha. Eu gostava muito de levar sanduíche. Lá onde eu faço tratamento, eles davam lanche. Eles davam um suquinho e um biscoitinho. Eu não gostava muito, porque eu ficava enjoada com aquele biscoito, aquele tipo de biscoito. Mas eu levava sopa, eu levava tangerina, levei sanduíche de frango algumas vezes. Que mais que eu levava, gente? Às vezes eu comia podrão mesmo da esquina, confesso. Não recomendo não, tá? Mas, tipo assim, como a gente fica muito enjoada, gente, a gente precisa comer o que o seu corpo aceitar. Coma, não se culpe, nem se julgue. Eu sei que a gente precisa ter a alimentação mais saudável possível pra gente enfrentar esse tratamento, mas às vezes a alimentação saudável ela não desce, né? Eu, por exemplo, mesmo tive repulsa a peixe e a frango.
E assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de carne vermelha. E durante a quimioterapia era o único tipo de proteína que eu conseguia. Ovo, sempre fui apaixonada por ovo. Não conseguia comer muito, sabe? Então, assim, o que seu organismo aceitar, coma, não se preocupe. Eu lembro que carboidrato era o que o meu corpo mais pedia, né? Era o que eu mais aceitava, assim. Então, eu comi muita pizza. Inclusive, estou assim, fofinha. Ganhei mais de 13 quilos durante o tratamento justamente porque eu comia o que meu corpo permitia, o que meu corpo aceitava. E eu não ficava me culpando, nossa, eu vou engordar. É chato, mas a gente precisa ficar fortinha, né? Pra aguentar aí o tranco do tratamento. Eu lembro também que eu sempre bebi muita água e era uma coisa muito difícil pra mim beber água quando eu acordava, porque botava tudo pra fora. Aí, nos primeiros dias depois da quimio, né, principalmente eu ficava assim muito enjoada com a água e a gente precisa beber água. Aí, qual foi a dica? Eu saborizei a água. Eu colocava uma folhinha de hortelã, gengibre e uma laranja na água. E aí eu conseguia beber a água perfeitamente. Eu lembro que quando eu parei de conseguir beber a quantidade de água que eu sempre bebi, eu tive um problema seríssimo de constipação, gente, que foi brabíssimo, porque juntou hemorroida com constipação. Então, eu sangrava muito quando eu ia no banheiro. Eu chorava muito quando eu ia no banheiro, sabe? Eu tive que, inclusive, tomar alguns remédios para me ajudar nesse processo. E então é muito importante beber água, porque assim como a quimioterapia ela pode dar diarreia, ela também pode dar constipação, né? E uma coisa que eu aprendi o médico ele dá uma lista de remédios, né? Pra te ajudar a controlar esses colaterais. Então, se você tem diarreia, ele te prescreve Mosec. Ai, meu Deus, não era pra falar o nome do remédio, né? Porque cada caso é um caso. Então, ele prescreve um remédio para cada tipo de coisa. Só que eu prefiro controlar ao máximo com a alimentação, sabe? Então, por exemplo, deu diarreia, eu como alimentos que seguram mais. Goiaba, maçã, banana. Como farinha, me permito comer farinha para dar aquela segurada a mais, né? Aí já quando eu tô mais constipada, aí eu invisto em coisas que vai soltar. Ameixa, mamão, muito mamão, tangerina ajuda muito, laranja ajuda muito e muita água, né? É isso. Outra coisa que me ajudou muito, muito, muito durante as químios foi chupar algo gelado, tipo assim, picolé, sabe? Como pode ficar um pouco apertado no orçamento ficar comprando picolé, porque foi muito picolé que eu chupei, sabe, gente? Mas aí a gente faz geladinho. Você pega o suco, pede ajuda se você não estiver conseguindo cozinhar, porque pode acontecer isso, tá? A gente enjoar do nosso próprio tempero e precisar de comer o tempero de outra pessoa. Então, peça ajuda. Às vezes, estar na cozinha também pode dar aquela sensação de enjoo. Então, peça ajuda. Peça ajuda. E aí, fazer geladinho. Pra mim, os geladinhos ácidos eram melhores. Tipo, limão. Me ajuda. Era o que eu mais gostava. Limão e o de uva. Era o que eu mais conseguia, assim, chupar. Como assim de uva? Você pega a uva roxa, cozinha ela e depois bate ela, faz o suco e coloca dentro do saquinho de geladinho. Ajuda muito. Inclusive, comer uva logo quando você acorda, antes de você sair da cama. Chupar uvas ali ainda na cama pode te ajudar nesse processo de não sentir tanto enjoo assim. Pelo menos pra mim, adiantou muito, muito mesmo. Tá, uma outra coisa que me ajudou muito, 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 principalmente no final do tratamento, que foi quando eu fiquei sem beber água, que eu fiquei bem fraquinha assim, que eu não tinha forças mesmo pra tomar banho, gente. Eu precisava de ajuda pra tomar banho. Uma amiga me indicou o Impact da Nestlé, que é um suplemento.
Ele tem muitas vitaminas, todos do complexo B e outros sais minerais. E ele me ajudou a ter fome de novo. Então, eu tomava esse suplemento logo pela manhã. E aí, durante o dia, eu me alimentava muito melhor. Então, me ajudou bastante esse suplemento do Impact. Inclusive, ele me ajudou a não precisar fazer transfusão. No final da minha químio, alguns índices lá do sangue estavam muito baixos. E aí, se continuasse baixando daquela forma, eu ia precisar fazer transfusão de sangue. E aí, eu comecei a tomar esse Impact. E aí, graças a Deus, eu não precisei fazer transfusão. É isso, gente. Foram essas as dicas que eu anotei aqui. Eu espero ajudar. Eu tô no Instagram, sou mais ativa no Instagram do que no YouTube. Se quiser me chamar lá pra gente conversar, eu tô sempre disponível, tá certo? Um beijo.